Olá, eu hoje venho falar com vocês sobre um assunto importante outra vez. Tenho falado esses dias no vídeo aí sobre as crianças que precisamos ter cuidados por causa dos abusos que frequentemente acontecem, né? E hoje eu venho falar sobre os adolescentes já que, já passaram dessa fase de criança, mas que estão na adolescência. O que está acontecendo muito, como muitos já sabem também, às vezes muitos pais não sabem, mas a maioria dos adolescentes começa a se mutilar, né? Devido isso, a causa de tudo isso, as dores emocionais que essas crianças crescem com elas. Como eu disse, sobre casos de abusos, às vezes não em casa, mas às vezes na escola. Acontece até com professores, porque eu já atendi pessoas assim, já atendi adolescente que eu fiquei sabendo, porque eu era terapeuta e ela me contou, mas nem a mãe sabia que ela tinha sido abusada quando criança. E isso acontece muito, às vezes os pais não ficam sabendo. Às vezes, por algum motivo, essa criança tem medo de falar para os pais ou por medo dos pais agredi-la. Outro caso também que os pais eu tenho observado muito, os pais devem conversar com os filhos sem agredir as crianças com palavras, porque muitos pais, acontece que quando vai falar para os filhos, por exemplo, para não aceitar abusos, falam brigando, tipo, bravo com eles, não pode. Pede para eles reagir, mas de uma maneira brava, não pode fazer isso. É um conselho meu, conversa com amor. Quando você for conversar com seu filho, aconselhar para não aceitar certos tipos de toques, então você deve conversar com amor. Porque se você ficar bravo, nunca essa criança vai contar para você se aconteceu algum abuso. Não contam, porque tem medo. Então, a gente deve sempre conversar com amor. Eu criei os meus filhos assim. Quando acontecia alguma coisa, eu conversava e pedia para eles, não aceitar nunca, entendeu? Conversava com amor, mas não ficava brava. Conversava com amor e conversava falando: conta para a mamãe, qualquer coisa que acontecer, pode contar para a mamãe, que a mamãe vai resolver, tá bom? É assim que a gente conversa, porque tem pai que já vai bravo. Esses dias mesmo eu estava conversando com a minha filha sobre isso. Falei para ela, se for aconselhar, nunca fica brava com ele, porque senão ele não vai contar nada que acontecer. E isso tem acontecido muito, das crianças ocultar dos pais por medo dos pais agredi-la ou ameaça da outra pessoa também, né? Por outro lado, porque às vezes eles sofrem ameaça de alguém que está ali aliciando, ameaça que se contar vai fazer alguma coisa com os pais ou com ele, e eles têm medo. E a gente tem que procurar uma maneira de conversar com eles sem deixar eles com medo, para que eles possam contar tudo pra gente e a gente resolver a situação. E isso tem acontecido muito. Essa moça que eu atendi mesmo, a mãe não sabia. Ela já tinha 14 anos e ela veio me contar nas consultas. Na hora da terapia, ela me contou. Então, assim, a gente precisa tratar as crianças de uma maneira que eles possam contar pra gente tudo o que acontece. Porque senão nunca vai ficar sabendo. E as crianças sofrem os abusos e passam a vida e eles crescem doentes emocionais. Então, essa menina mesmo me contou que ela chegou a se cortar por causa disso. E a mãe não sabia nem desse corte que ela deu na perna. Ela disse que deu na perna um corte. Por isso que a gente tem que pensar bastante na hora de conversar com eles, porque não adianta ficar bravo. A nossa braveza com eles nessa hora não vai resolver. Tem que conversar, tentando fazer com que eles conversem com a gente, ser amigos, né? É muito importante isso entre os pais, as mães principalmente, né? Que são mais amigas para conversar, isso é muito importante. Para que eles venham
confessar tudo que acontecer, né? Tudo que acontecer em algum lugar, você chama para conversar, eles não vão ter medo de conversar, de contar tudo que aconteceu. Assim fica bem mais fácil resolver tudo que, né, aparecer, porque antes que aconteça um pior, às vezes aconteceu alguma coisa mínima, a criança já conta, daí a mãe já fica alerta e já vai resolver. Isso é muito bom. Então, gente, é que eu tô falando isso aqui por causa que eu tenho, como eu sou terapeuta, tem chegado para mim bastante casos de moças, adolescentes, que passaram por traumas. E pessoas adultas também, né, que já passou a vida inteira, que sofreu isso e passou a vida inteira e ninguém sabia. Só veio contar depois na terapia. Isso acontece demais. Então, é um caso que deve se pensar antes de conversar com eles em casa. Os pais sempre conversam com amor para que eles venham contar e assim fica mais fácil de resolver, né? De não deixar que aconteça o pior. É isso que eu vim trazer aqui para vocês nesse vídeo. Uma boa noite a todos. Até o próximo vídeo.